Caros alunos e caras alunas, né, a gente vai dar início aí no assunto do principal produto da indústria de laticínios, que é o queijo. Essa aula vai ser dividida em duas partes, porque o assunto acaba sendo muito extenso. Eu acredito que será em duas ou três partes. Mas vamos começar com essa primeira parte. E essa primeira parte, ela é bastante importante também, porque é fundamental a gente ter um pouco de conhecimento sobre o histórico do queijo, né, da sua existência. Então, uma das grandes justificativas da transformação do leite em queijo é porque o leite, se a gente for olhar há muitos anos atrás, a dificuldade era muito grande de fazer a sua conservação, porque não tinha tecnologia, né, os equipamentos que a gente tem hoje. Então, como é de conhecimento, né, que ele tem elevada atividade de água, elevada umidade, ele tem a presença de substrato, que é a lactose, suas proteínas. E o principal, o pH do leite é muito elevado, ele é em torno de 6,4 a 6,6. Então isso é muito favorável para que o produto seja perecível, né, o leite. Então, devido a essa alta perecibilidade, uma alternativa de conservação dessa matéria-prima é transformá-la em queijo, que aí permite a prolongar a sua utilização. Claro que eu não estou falando que queijo é leite, mas é uma transformação com esse intuito aí de precaver o desperdício. Então nós tivemos uma evolução tecnológica no que tange a fabricação de queijos, tá? Porque nós temos uma diversificação muito grande de queijos pelo mundo. Tá? O Brasil também tem uma diversidade muito grande de queijos. É importante para a história brasileira que a introdução do gado ela aconteceu lá em 1534. Então, se a gente for olhar, o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. Então, em 1534, né, que região de São Vicente, São Vicente aqui no sul de Minas, então foi a dona Ana Pimentel, né? Em Salvador, em 1550, foi pelo português, que é o São Tomé de Souza, que trouxe aí o gado de leite para o Brasil. Se trouxe gado de leite, teve produção de leite, logo teve o crescimento do queijo. Então a produção de queijo artesanal foi até os meados do século XIX. Lá em 1888, se a gente for olhar aqui essas datas, muito distante, né, que começou a produção industrial. Quem iniciou foi o Dr. Carlos Pereira de Sá Fortes, tá? Ele trouxe mestres da Holanda. A Holanda é um país da Europa com uma grande referência queijeira no mundo. Como o Brasil estava iniciando, então teve essa necessidade de trazer mestre queijeiro de fora, né, de um país de referência. E aí foi fundada a primeira fábrica de queijos. E foi aqui na Mantiqueira de Minas. A primeira fábrica de queijo ela foi sediada na cidade de Santos Dumont. E só lá em 1930 que houve a produção em maior escala, né, que é uma escala já mais a nível de indústria mesmo. Embora aqui em 1888, mas era uma produção industrial, porque usava equipamentos, mas era bastante tímida. Então, a primeira fábrica de laticínios, conhecida como Companhia de Laticínios Mantiqueira, foi montada lá no século foi montada muitos séculos após o primórdio da produção leiteira e de queijos. Foi instalada lá no município de Palmira, que é atual Santos Dumont. Então, em 1888, por Carlos Pereira de Sá Fortes, como comentei no slide anterior, com a contribuição do holandês esse Albert Boeck e dos mestres queijeiros Gaspar Long, João e esse Etienne. Né? Então, eles vieram de fora para dar essa contribuição na produção queijeira. Então, aqui à direita, essa foto, está lá em Santos Dumont até hoje, a primeira fábrica de laticínios do Brasil. Está dessa forma, né? Porque ela não está mais em atividade, mas a sua primeira estrutura física ainda está lá. Então, está essa fotinha aí. E mais acima é o queijo do reino, né? O principal queijo produzido foi o queijo do reino. É um queijo maturado. Ele tradicionalmente é comercializado numa embalagem esférica de lata. Então é muito comum a gente
ver que na região da Mantiqueira os queijos do reino ainda são embalados nessas embalagenzinhas aqui de lata esférica. Aqui não dá para ver, mas está escrito Jong com J, né? Mas pronuncia Yong. É um laticínio que está em Lima Duarte, que tem uma tradição fortíssima até hoje na produção desse queijo, queijo do reino. Bom, sobre o produto, né? O histórico eu falei que ia ser uma maneira bem breve, né? Bem sucinta. Agora, com relação à definição legal, frente à legislação, né, do Ministério da Agricultura, entende-se por queijo produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído, que é o leite integral, parcial ou totalmente desnatado. Ou seja, você pode pegar o leite em pó nessa forma integral, parcialmente desnatado, né, ou totalmente desnatado, reconstituir com água, né, e fazer o queijo. Ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, de enzimas específicas, de bactéria específica, de ácido orgânico, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para o uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias e ou especiarias e ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes. É um pouco complexo aqui, mas na hora que eu vim descrevendo cada ingrediente, isso tudo aqui vai clarear para vocês, viu gente? Isso eu garanto. Eu tenho que fazer essa leitura da definição da legislação, mas tudo isso aqui vai clarear ao longo da nossa aula. E entende-se por queijo fresco o queijo que está pronto para consumo logo após a sua fabricação. Então, é aquele queijo que você acabou de obter na fábrica, você vai embalar ele e vai colocar no comércio. Isso é queijo fresco, né? E já o contrário é o queijo maturado. Ele passou por trocas bioquímicas e físicas necessárias para que desenvolva as características daquele tipo de queijo, né? Então, são queijos, exemplos de queijos maturados é o parmesão, um queijo gruyère, um queijo emmental, nós temos o brie, a gente tem o camembert, não sei se eu já falei, mas estes queijos que eu citei é uma gama muito grande. Estou dando alguns exemplos. Estes queijos são maturados, então eles necessitam de um tempo após a fabricação para que desenvolva as características desse queijo. Então, a denominação queijo está reservada aos produtos em que a base láctea não contenha gordura e ou proteínas de origem não láctea. Então, por exemplo, se pegar proteína de soja e coagular, né, a proteína de soja ela não tem origem láctea. Então, tem um produto conhecido como tofu, que eles chamam de queijo de soja, e popularmente, viu? Então, esse dito popular, usar a palavra queijo, é proibido por lei, ó, porque tem que ser de origem láctea, no caso da elaboração de queijo. Então, a produção brasileira. Os queijos mais produzidos no Brasil é a mussarela, escreve-se com cedilha, é importante falar isso, porque na própria portaria do Ministério da Agricultura está com 2 S, então isso gera uma confusão muito grande para a indústria, porque no rótulo ela coloca normalmente com 2 S, porque está na legislação, mas pela Academia Brasileira de Letras é com cedilha. Nós temos aí desses queijos, né? Aqui está por ordem de produção. Mussarela, o queijo prato vem em segundo, o Minas Frescal e o Minas Padrão. Esses são os que são produzidos com maior representatividade. O mercado nacional, para a gente ter uma ideia em questões econômicas, movimentou cerca de 19 bilhões nos anos de 2014 e também de 2015. Então a gente vê que 19 bilhões é uma cifra muito significativa para queijos, né? Então é um segmento, é uma atividade agroindustrial que impacta muito na economia brasileira. Então atualmente a média brasileira em termos de consumo é de 5,4 kg por pessoa. Então, hoje o brasileiro consome em média por ano, tá?
5,4. Então aí quase que 5,5 kg de queijo por ano. Para a gente fazer uma comparação se isso é muito ou pouco, a Argentina e o Uruguai, que são nossos países vizinhos ao sul, né, o consumo é em torno de 11 quilos por pessoa ao ano. Então a gente está bem abaixo aqui dos nossos vizinhos. Em 2009, cada brasileiro consumia em média 2,17 quilos, ou seja, esse aqui é um dado atual, mas se a gente pegar lá em 2009, não muito distante, a gente tinha um consumo que era abaixo da metade desse consumo que nós temos atualmente. Então, esse dado é importante, a gente vê que o brasileiro está aumentando o consumo de queijo, mas ainda está bem distante dos argentinos e dos uruguaios. Com relação a laticínios do Brasil, né? Laticínios é a fábrica. Então, eu coloquei esse slide para provocar em vocês, né, alunos, o que representa esse segmento, o que é isso no eixo brasileiro em relação às fábricas de laticínios. Então, notem que o leite no Brasil, em 2015, ficou em aproximadamente 34 bilhões de litros. Tá? Desses 34 bilhões de litros, 24 bilhões de litros foram captados pelas indústrias. Então, aqui é a produção total em 2015 e a indústria captou 24 bilhões. Do leite inspecionado e processado, 54% foram embalados como leite fluido ou leite em pó ou iogurte, né? E tem as sobremesas lácteas também. Enquanto que 46%, que representa desses 54, 11 bilhões de litros foram transformados em queijos. Então esse dado é de 2016. Então o quantitativo da matéria-prima leite, a gente vê que boa parte é destinada para a elaboração de queijos, mas a gente vê que a maioria, né, é para fazer leite OHT, que aqui leite fluido é o leite OHT, o leite pasteurizado, o leite em pó também, que é muito produzido no Brasil, grandes volumes, com propósito, né, com intuito de exportação. Mas eu chamo a atenção que 46% desse volume é para queijos. E aqui eu peguei no site do Ministério da Agricultura, né, um mapa que estabelece as fábricas de laticínios no Brasil. Então, aqui nós temos a legenda, o pontinho em azul são as fábricas de laticínios, o pontinho azul. Usina de beneficiamento, o pontinho vermelho. Posto de refrigeração e posto de recebimento. Lembra daquela história das nossas aulas dos entrepostos, né? Então, nós temos aqui eles classificados. Então, se fábrica de laticínios está em azul, olha onde está a maior concentração de laticínios de todo o território brasileiro. Está tudo aqui no sul de Minas. Ó. Tudo é exagero, mas é modo de falar, modo de expressar. Mas a maioria está aqui concentrada no sul de Minas. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo pela formação do nosso curso, né, o Técnico Alimentos, a nossa disciplina, né, essa, e o nosso mercado está aqui, ó. Né? Claro que nada te impede de ir para outros locais, outras regiões, mas nós temos aí um otimismo muito grande com relação à possibilidade de ser empregado por uma indústria de laticínios. Então, por isso que eu coloquei esse gráfico do Ministério da Agricultura, aliás, esse mapa, para provocar essa informação em vocês. Bom, a fabricação do queijo, né? Então, nós temos o trabalho com a matéria-prima leite. Então, a gente já viu em aula alguns assuntos relacionados à qualidade do leite. Então, a qualidade do leite, a gente falou muito sobre a questão da acidez, por isso que faz aquele resfriamento, né, aquela refrigeração lá no campo, durante o transporte e quando chega na indústria de laticínios, para que essa acidez não esteja em níveis elevados, porque aí esse leite não está com a qualidade favorável para a produção de queijo. Nós temos aqui outro parâmetro de qualidade que é contagem de células somáticas,
Então a gente vincula, a gente associa a CCS ao problema de mastite, porque quando a vaca, em fase de lactação, ela está com um processo inflamatório na glândula mamária, no teto, o mecanismo de defesa do animal é aumentar a produção de células somáticas para combater essa resposta inflamatória. E com isso acaba migrando um quantitativo maior para o leite de CCS. E por isso que a análise de CCS, quando dá elevada, é um indicativo de que o animal não está sadio, né? Ele está com algum problema e normalmente essa é mastite. A filtração é um processo obrigatório quando o leite chega na fábrica, porque o leite, no momento da sua obtenção, por questões higiênicas, né, acaba havendo algum tipo de contaminação física por pelo, carrapato, outros fragmentos possíveis, né, partículas pequenas. E lá na indústria ele tem que ser obrigatoriamente filtrado antes de ser estocado a frio. O resfriamento ele é fundamental e importante para a qualidade do leite, como nós já vimos, né? O leite, na sua forma in natura, ele tem uma contagem muito elevada de micro-organismos. A maioria desses micro-organismos são mesófilos, ou seja, aquela temperatura ambiente ela é extremamente favorável para o desenvolvimento. Então, aqui eu estou justificando o porquê do resfriamento, para que o leite não venha a degradar. O que implica na degradação do leite? Temperatura ambiente, os micro-organismos vão consumir lactose, vão produzir ácido lático. Então, o resfriamento aí é um aliado na qualidade do leite. Nós temos aqui o processo de clarificação e degerminação, que também é um trabalho que a gente faz com leite. Então, nós vamos usar aquela centrífuga. Então, a centrífuga ela pode ser chamada também de clarificadora. Essa clarificadora tem a finalidade de promover a degerminação, que é uma redução significativa de alguns micro-organismos presentes no leite, principalmente questão de esporos. Outro trabalho que a gente faz com leite, né, enquanto matéria-prima, a padronização. Então, vocês já estão bem familiarizados com esse assunto. A padronização do leite implica no ajuste do teor de gordura. Então, se eu vou fazer um determinado tipo de queijo, de repente eu tenho que ter lá 2,5% de gordura. O leite está com 3,5%. Vocês já sabem qual é o cálculo, qual é o caminho, né, para fazer essa padronização, que é nada mais, nada menos que é o quê? O ajuste do teor de gordura no leite. Esse leite nós vamos fazer um trabalho com ele para fazer queijo, que é a pasteurização, né? A pasteurização que vai tornar a matéria-prima segura para a elaboração de produtos lácteos com segurança. Porque eu sempre falo, a pasteurização, o foco, o objetivo principal dela é tornar o produto seguro para o consumo, né? Então, o leite vai ser transformado ainda em queijo, mas esse leite tem que ser pasteurizado. Toda a indústria ela só faz queijos a partir de leite pasteurizado. Já comentei em aula que para leite cru somente a nível artesanal, mas tem toda uma regra, uma legislação a ser seguida. A pasteurização do leite, ela vai promover algumas influências, tá? Então nós vamos estudar mais à frente, de repente não seja nessa aula, mas na próxima etapa, que a questão da pasteurização, que é a temperatura alta, implica na insolubilização do cálcio. E isso traz um probleminha para a gente, que é uma coalhada branda, uma coalhada mais mole. Então a gente vai lá, tem recurso para solucionar esse problema. Então a gente vai pasteurizar, vai ter essa influência, mas a gente vai corrigir para que isso aqui não ocorra, que é a coalhada mole. Essa pasteurização vai modificar a estrutura da proteína, tá? Essa proteína parcialmente será desnaturada, ocorrerá a sua desnaturação, e isso aumenta a eliminação de água, né, no queijo. Então, isso aqui tudo vai ser tratado com mais detalhes à frente.
Bom, vamos começar falando da pasteurização. Qual é a função da pasteurização do leite na elaboração de queijos? Primeira coisa, eliminação de micro-organismos patogênicos. Ou seja, o foco, o objetivo da pasteurização do leite sempre será eliminação de micro-organismos patogênicos, para deixar a matéria-prima, né, apta para consumo de maneira segura. Consequentemente, ocorrerá também a eliminação de micro-organismos competidores do fermento lático. Em queijos, quase na totalidade, nós fazemos o uso de fermento lático. Então, o que é o fermento lático, né? O fermento lático é um composto, né? É um ingrediente. Ele contém micro-organismos, né? Então, eu vou adicionar intencionalmente micro-organismos específicos ao leite para a gente fazer o queijo. Então, cada tipo de queijo vai um fermento lático específico, tá? O que pode acontecer é alguns tipos de queijos utilizarem o mesmo fermento lático. Mas o que mais importa nesse momento é que fermento lático é contido de micro-organismos. Então, quando eu faço a pasteurização, eu fazendo a eliminação de micro-organismos que iriam competir com as bactérias do meu fermento lático. Então, a eliminação, a redução desses micro-organismos que eu chamo de competidores vai estimular, vai favorecer o desenvolvimento do fermento lático. Faz sentido. Nós temos aqui outra função da pasteurização, a eliminação de bacteriófagos, né? É conhecido também como fagos. E esses fagos, eles são agentes patogênicos, virais específicos, que atacam e matam as bactérias. Quais? Bactérias de fermento lático. Então, no caso, esse bacteriófagos, né, que é um tipo de vírus, que ele invade a estrutura das bactérias do fermento lático, eles são eliminados também na pasteurização. Então, a pasteurização promove esse benefício ao leite também. Bacteriófagos é muito diferente de micro-organismos competidores, porque esses aqui estariam competindo pela lactose juntamente com as bactérias fermento lático, por exemplo. Aqui não há competição, eles vão atacar a estrutura dos micro-organismos do fermento lático, e aí eles não vão ter sucesso no processo fermentativo. Necessidade de utilização de fermento lático e, como consequência, maior padronização do queijo. Então, quando eu faço a pasteurização, além da eliminação de micro-organismos patogênicos e competidores, eu acabo eliminando algumas bactérias que seriam benéficas, positivas na elaboração do queijo. Como eu eliminei elas também, a pasteurização vai fazer a necessidade de utilização do fermento lático, que é esse aqui que eu citei aqui em cima. E como consequência, maior padronização do queijo. Então, é muito importante que a indústria de laticínios mantenha a padronização de seus produtos lácteos, né? Principalmente o queijo. Então, quando eu faço a pasteurização, que eu elimino tudo isso, e eu sempre vou estar ali restituindo, né, os micro-organismos através do fermento lático numa concentração conhecida, o queijo acaba ficando mais padronizado. Isso é super positivo em termos de qualidade do produto. E elimina bactérias específicas, né? Elas já estão embutidas aqui, ó, tá? Que são as patogênicas. Né? Então, coliformes, psicotróficas. A psicotrófica nós já vimos em aula, né? A questão o quanto ela interfere, que ela compromete a qualidade do leite. Bom, vou começar a falar da ação dos ingredientes. Então, nós temos aqui, nós podemos utilizar o cloreto de sódio, que é o sal, né? O sal. E quando quando a sua tecnologia, a sua formulação tiver a opção de adicionar no leite, essa adição tem que ser respeitada em até no máximo de 2%. Tá? Por quê?
Porque como você vai fazer a utilização do fermento, né, como eu citei no slide anterior, fermentos são bactérias, são micro-organismos. Se você colocar uma quantidade muito elevada de sal, esse sal vai inibir a atividade dos micro-organismos, então você não vai ter sucesso no processo fermentativo. Mas tem algumas vantagens de adição de sal no leite, porque isso aqui não é uma prática comum. Tá? Isso não é comum nos laticínios brasileiros. Qual é a vantagem dessa adição de sal no leite? Primeiro ponto, o queijo vai ficar de uma maneira mais uniforme, né? Uma distribuição de sal mais uniforme, isso é positivo. E quando você tem esses 2%, você diminui o desenvolvimento de algumas bactérias. Mas eu prefiro adotar outras medidas, trabalhar com uma medida de higiene, não fazendo a adoção desses 2% de adição no leite, né? Que eu tenho outras medidas de evitar isso daqui. A desvantagem são as perdas econômicas, porque esse sal que você adicionou no leite, parte dele vai ser perdido no soro. Porque existe outra técnica de salga no leite, que é a salmoura. E a salmoura eu já não vou perder o sal que não foi absorvido pelo queijo. Ele vai continuar lá na água da salmoura, eu faço uma correção e continuo fazendo o uso. Então essa perda econômica é porque parte do sal vai ser perdido no soro e esse soro ele não tem aproveitamento na indústria, porque é um soro salgado. Então é um soro que não tem valor comercial. Então isso aí acaba gerando esse soro, que é um subproduto da fabricação, e é muito difícil de ser aproveitado porque ele tem sal. Então, normalmente, ele é doado para quem vende o leite para laticínios, ou o produtor rural, ele pega, leva isso e acaba alimentando o suíno na maioria das vezes. Nós temos aqui o próximo ingrediente, né? O cloreto de cálcio. Todo queijo que você pegar lá, lê no rótulo atrás, você vai ver lá nos ingredientes, ele vai estar lá no meio, cloreto de cálcio. Qual que é a função do cloreto de cálcio? Ele vai restituir o cálcio solúvel que ele foi insolubilizado pela pasteurização, né? Então, lembra do processo de coagulação do leite via enzimática? A primeira pergunta que eu faço para vocês lembrarem. O cálcio, ele é fundamental para quê? Para que estabeleça as ligações entre as micelas de caseína. Só que é o seguinte, acompanhe aqui comigo nessa reação aqui embaixo. Esse cálcio que está lá no leite, que é essa forma aqui ó, que eu estou apontando para vocês, é a forma que participa entre as ligações das micelas de caseína. Porém, o leite contém esse grupamento fosfato. Quando o leite contendo esse cálcio, o fosfato, e ele é submetido numa temperatura acima de 70 graus, porque a pasteurização normalmente para queijo é 72 por 15 segundos. Então, se ele foi por 72, essa reação que aconteceu, ocorreu uma interatividade desse cálcio com esse fosfato, e aí virou o cálcio que estava nessa forma livre, agora ele complexou, virou fosfato de cálcio. E essa reação gerou duas moléculas de hidrogênio. Né? Então, o que é importante a gente saber dessa questão aqui, dessa reação química? Que esse cálcio que estava disponível para participar entre as ligações de caseína não está mais disponível, porque ele complexou. Né? Ao termo aqui, ó, insolubilizado pela pasteurização. Insolubilizou como? O cálcio que estava na forma livre, ele está complexado agora, ele não participa. Então, esse cálcio, nós temos aquele conhecimento teórico em aula da coagulação enzimática, da sua participação, de que ele é fundamental. Isso vocês já sabem, têm certeza disso. Então, eu vou restituir, eu vou devolver esse cálcio com o ingrediente, que é o cloreto de cálcio. E aí, você vai devolver o cálcio para essa forma ao leite, você vai restituir, e aí você vai ter sucesso no processo de coagulação.
Normalmente, isso aqui é a título de curiosidade, a quantidade adicionada de cloreto de cálcio é 20 gramas de cloreto para 100 litros de leite. Só que esse 20 gramas, a gente não vai pegar ele na forma sólida e adicionar. Ele vai fazer uma solução, que normalmente é uma solução em água, né, de cloreto mais água, e a gente pega 40 ml e põe lá em 100 ml de leite. Pronto, eu já devolvi esse cálcio aqui, ó, para o leite, porque eu sei da importância da sua presença lá na fabricação de queijo. Vou reforçar e vou falar que quando passa pelo processo de pasteurização, que é temperaturas superiores a 70 graus, né, esse cálcio que está lá naturalmente presente no leite, ele vai complexar, ele não vai estar disponível para fazer aquelas ligações entre as micelas de caseína. Então, por isso a importância de fazer a adição do cloreto de cálcio. Tá? Então, eu paro aqui essa aula e continuo no próximo vídeo que eu vou gravar.